Vale a pena ter uma luminária da Forfish em pleno 2025? Você acha que faz sentido colocar uma luminária nacional para tocar os seus corais aí no seu aquário? Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder essas perguntas. Eu vou fazer basicamente um review dessa luminária aqui, que é uma Forfish Reef Pro G1, modelo Blue, tá? Então eu vou colocar aí hoje para vocês uma medição de par que a gente vai fazer nesse aquário aqui com essa luminária, tá? Vamos fazer a medição com a programação atual e vamos mudar um pouquinho as potências para a gente ver até onde a gente pode exigir dessa luminária, até onde ela chega na entrega de iluminação. Vou falar um pouquinho também da diferença entre a Reef Pro G1 e a G2 e vamos comentar um pouco por cima aí sobre o modelo Nano Reef. Então, sem mais delongas, vamos rodar essa vinheta e bora lá falar um pouco mais sobre as luminárias Forfish. Bom, pessoal, e o primeiro ponto que eu queria deixar aqui muito claro para vocês, já logo no início do vídeo, é que a aquacultura não é patrocinada pela Forfish, tá bom? Hoje nós só utilizamos as luminárias Forfish no nosso cultivo, porém, todas as luminárias que estão aqui dentro foram pagas por nós, certo? Então não tem nada que foi recebido de graça, foi patrocinado para que a gente falasse ou fizesse esse vídeo, muito pelo contrário, na verdade todas as luminárias a gente compra porque a gente acredita na qualidade do produto que a Forfish entrega. Então vocês podem ficar tranquilos, porque tudo isso que eu vou passar para vocês é a minha opinião, baseada na utilização, na minha experiência com essas luminárias, tá? E deixando claro que todas as luminárias que nós temos aqui, hoje eu uso cerca de 18 luminárias da Forfish, tá? São 18 Reef Pro que eu estou utilizando aqui no momento. Então eu acredito que depois de 1 ano e meio aí, né, de experiência com as luminárias da Reef Pro G1 e alguns meses aí desde que eu estou utilizando a G2, eu posso falar um pouco mais para vocês sobre quais foram as minhas experiências e os resultados entregues por essas luminárias. Bom, e a respeito da Forfish em si, eu acho muito importante comentar aqui, né, porque infelizmente no nosso país a gente tem uma cultura de descredibilização, né, desvalorização das empresas nacionais, né, que a gente tem aqui no nosso território. Eu entendo que muitas vezes existem empresas nacionais, né, que não entregam um produto de qualidade, porém a gente pegar esses exemplos ruins, né, e aplicar para todas as empresas, eu acho que é um equívoco da nossa parte e faz com que a gente deixe de abrir portas, né, e entender e aprender mais com as pessoas que estão aqui no nosso país, né? Então, primeiramente eu queria já deixar claro que não é porque a luminária é nacional que ela vai ser inferior a qualquer outra luminária importada, tá? Muito pelo contrário, na verdade, nesses meus 12, 13 anos aí de aquarismo, eu já utilizei Maxspect, já utilizei Aqualumination, já utilizei Orfec, já utilizei uma série de outras luminárias, aí já utilizei Casio, então já tive experiência com muitas outras luminárias, né, de outras marcas importadas, e sem dúvida, entre todas elas, o que eu preferi, o que eu obtive melhores resultados, o que eu vi, né, através das medições e da coloração, do crescimento dos corais, é que a Forfish me entregou um resultado superior a essas outras marcas e luminárias que eu comentei agora há pouco, tá? Então, é uma luminária nacional, mas que dá trabalho, tá? Dá um baita de um trabalho para as melhores luminárias importadas do mundo, tá? Então, sem dúvida, aí a Forfish é uma empresa de confiança, tá? E além da facilidade, né, pessoal, de você ter essa empresa em território nacional, se você tiver algum problema, se estiver precisando de alguma peça, alguma coisa de reposição, alguma assistência técnica, o pessoal tá logo aí e o Thiago é super atencioso, o cara tá sempre de prontidão aí para resolver e atender os problemas dos clientes. Então, essa sem dúvida é uma das principais vantagens de se ter um equipamento nacional, né? Diferente de outras marcas que você vai ter que ir atrás do importador, eventualmente trazer a peça é em dólar, então ela vai custar muito caro, você vai gastar uma nota, vai demorar, às vezes a peça não tem estoque, né? Demora para ela chegar no Brasil. Então, cara, você ter esse tipo de suporte dentro do nosso país é fundamental, sensacional, porque deixa tudo mais prático, né? Porque é normal, pessoal, equipamentos eles vão dar problemas, eles vão ter algum tipo de defeito, algum tipo de assistência técnica que vai ser necessário ser feita, não importa a marca, né? É normal, os equipamentos, principalmente quando a gente fala de aquário de água salgada, né? A água salgada é muito corrosiva, ela é muito danosa para os equipamentos, né? Então, é muito importante você ter essa assistência e esse acesso fácil
a peças de reposição de qualquer equipamento que você vai pôr no seu aquário. Então, mais um ponto aí, né, que é positivo de se ter uma empresa nacional fazendo um produto de qualidade como esse. E antes da gente partir para a medição de par, eu queria deixar algumas considerações aqui a respeito do modelo Reef Pro, né, que é essa aqui, da G1. Ela é recomendada, né, para aquários aí de 60 por 60, 70 por 70, tá? Ela vai tocar em aquários tranquilamente nessa medida. Esse aquário aqui é um cubo 50, tá? Então ele é um pouquinho menor, então vocês vão ver que ela até sobra para esse aquário, a potência dela está bem abaixo, né, do máximo. E hoje, né, a gente tem justamente o modelo G2 da Reef Pro, que ele vai entregar aí uma dispersão melhor. A gente vai falar um pouquinho mais da G2 mais adiante, mas ela basicamente vai ser recomendada para aquários aí provavelmente de até uns 80 por 80, tá? E a dispersão e uniformidade da luminária é uma coisa sensacional. Então hoje, basicamente, né, nesse aquário, eu estou usando os canais azuis e violeta por volta aí de 55, 60% da potência, tá? E os canais branco estão por volta de 35% da potência deles, tá bom? Então vamos fazer uma medição de par agora para entender como está a iluminação aqui no nosso aquário. E aí, a partir disso eu vou depois colocar a luminária no máximo para a gente fazer uma segunda medição e vocês poderem ver aí o quanto que ela entrega de par num aquário como esse. Então vamos lá começar essa medição, mas antes, se você tem interesse em fazer uma medição, um mapeamento de par aí no seu aquário, entender como está a iluminação aí no seu reef, manda uma mensagem aqui nos comentários ou manda um direct no Instagram, uma mensagem no WhatsApp pra gente, porque nós fazemos esse serviço de mapeamento de par, tá, pessoal? Que é um serviço bem importante, né? É interessante você ter aí, se você não tem uma Forfish, por exemplo, que já vem com o mapa de par da luminária, é importante você fazer esse mapeamento para entender, né, se os seus corais estão recebendo uma iluminação adequada, né, dentro do seu aquário, tá bom? Então, se você tiver interesse em fazer esse tipo de serviço aí no seu reef, manda mensagem pra gente e bora pra medição. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa medição de par, tá? Eu queria mostrar para vocês o equipamento que eu uso aqui, é o Apogee, tá? O melhor equipamento aí de longe que a gente tem no mercado para esse tipo de serviço. E além dele, eu queria agradecer também o Fred Ramos por ter feito essa haste aqui para mim, tá? O Fred trabalha com acrílico, então qualquer coisa personalizada que vocês quiserem, que vocês precisem para o aquário, reservatório de Balin, qualquer coisa do tipo, o Fred é o cara certo aí para fazer esse tipo de coisa para vocês, tá bom? Então fica aí a dica. Então vamos lá começar a medição. Aqui eu estou na programação padrão, tá, do meu aquário, então os canais azuis e UVs estão em 55%, os canais brancos, vermelho e verde estão em 35%, tá? Eu vou desligar aqui agora a circulação e a bomba de recalque e vamos fazer essa medição aí. Bom, bombas desligadas, tá? Vamos começar aqui, eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar direitinho aqui, tá? Eu vou tentar aproximar o leitor. Então, vamos em alguns pontos chaves daqui do aquário, para ficar mais prático. Lembrando que a luminária, ela está a 30 centímetros de distância da coluna d'água, o aquário tem 50, então aqui onde está o medidor nós temos 80 centímetros de distância da luminária, tá bom? Então vamos lá, ali no topo mais ou menos do aquário deve estar batendo mais ou menos uns 20 centímetros de distância entre a última rocha ali e a coluna d'água, mais os 30 da luminária aí, tá bom? Então vamos lá começar essa medição. Então aqui no cantinho, ó, a gente já pode ver que nós estamos entre 110, tá? Mais ou menos aí de par, bem na quina do aquário, tá? Bem ali na quina. Vindo mais para cá, ó, próximo às palitoas. Deixa eu sair aqui um pouquinho da sombra, aí, ó, 115, tá? Então a gente tem um par um pouquinho maior se aproximando aqui mais para o centro, tá? Outra coisa importante de reforçar, pessoal, é que as luminárias, todas as luminárias da Forfish são programadas, né, controláveis por aplicativo, tá? E as luminárias que saem hoje da fábrica já tem também embutida uma conexão via Bluetooth, tá? Então ela conecta não só por Bluetooth, como também por Wi-Fi, através do aplicativo da própria Forfish, tá? E é através dele que eu vou fazer as mudanças aqui de potência para a gente fazer os testes, tá? Então vamos lá. Aqui é sempre uma dificuldade para posicionar o sensor no ângulo correto, né? Aqui no nosso Charles, que ele está um pouquinho mais sombreado mesmo, ó. A gente vê que ele está por volta de 90 de par, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto ali da sombra, né? 90, mais ou menos aí de par, o nosso Charles que está ali num cantinho mais sombreado, tá? Vamos subindo aqui, ó, para os nossos trumpets, né? Aqui o trumpet, ó. Opa, apagou nossa tela.
Aqui nos trumpets, tá? A gente vai ter um par aí bem próximo também, tá? De 100, 105 mais ou menos, tá? 110, beleza? Aqui, né, nessa pedra aqui, ó, embaixo da micromussa, nós temos, ó, 110 de par também, tá? Então vocês conseguem ver a uniformidade aí nessa dispersão da luminária, né? Aqui em cima, ó, nós temos a micromussa, 140, ó, 145 de par, tá? Vamos mudar aqui de lado, então vamos lá. Voltando aqui, ó. Aqui na outra quininha, ó, bem embaixo, a mesma coisa, ó. 110, tá? 105, por aí, beleza? A nossa rocha aqui, ó, de Mushrooms e Ricórdia, 120 mais ou menos, tá? 125. Outro ponto aqui dessa nossa rocha, 105, já está mais próximo ali, meio sombreado pelos zoanthos, tá? Aqui, ó, na nossa ilha de Hammer e Frog, ó, 99, 100, ó, mais ou menos um 100 de par aí nessa galera, tá? Aqui, ó, nos zoanthos, bem no meio deles aqui, ó, 110, tá? Por aí. A nossa blastomussa, que já está um pouco mais centralizada com a luminária e mais alta, ó, 135, beleza? Nosso chálice ali, ó, oxipora, bem no cantinho, 125. Aqui no alto, ó, 185, tá? Mais pra cá, ó, isso aí, 180. Aqui um pouco embaixo da bomba de circulação, pessoal, pega uma sombrinha, ó. 160, por aí, tá? Bom, pessoal, mudamos agora a configuração da luminária, tá? Para 100% em todos os canais, tá? Então entrei ali no aplicativo e fiz essa modificação. Então vamos ver aí, né, como é que fica a diferença dos 55% dos azuis e 35% dos brancos para agora 100% de tudo, né? Vamos lá. Ó, pessoal, 200, tá? 210, 205, mais ou menos por aí. É importante também comentar, pessoal, que a refração, né, o reflexo da luz do aquário, da luminária, nos vidros também pode causar algumas variações, algumas modificações aí na medição, tá? Porque os feixes vão refletindo, rebatendo em vários lugares e aí acaba que a gente pode ter algumas oscilações em alguns pontos, tá? Isso aí é normal, beleza? Então show, 200, 210 ali mais pro cantinho. Agora mais para cá, ó, perto das nossas palitoas, 220, né, por aí. Ainda no vidro do fundo ali, né, lembrando, 80 centímetros de distância da luminária, tá, pessoal? Agora aqui, ó, nosso chálice mais sombreadinho ali, ó, 180, 100, bem 180, bem cravadinho aí, tá? Nos nossos trumpets aqui, ó, pessoal, vamos lá. 200, tá? 200 de par mais ou menos. Aqui, ó, na nossa rochinha embaixo da micromussa, 210, tá? Em cima da micromussa, ó, 270, galera. Dá uma olhada nessa potência. Vou mudar aqui de lado. Então vamos lá, ó. No outro cantinho, ó. Bem na quina, mesma coisa, ó, 200, 210, 205, tá? Show de bola. A nossa rocha aqui, ó, de Mushrooms e Ricórdias, ó. 240 mais ou menos, tá? Um pouco mais pro meio aqui dessa rocha. Opa, desligou aqui. Ó, perto da sombrinha ali dos zoanthos, 200, tá? 195 mais ou menos. Então, obviamente, galera, se eu deixasse tudo aqui no máximo, eu provavelmente queimaria esses corais que estão aqui, tá? Esse aqui estamos fazendo só para ilustrar a medição do par. Ali na nossa rocha, ó, nossa ilha de Hammer e Frog, ó.
200, 195, 190, tá? Mais ou menos por aí, lá na nossa ilha. Aqui, ó, no meio dos zoantos de novo. 200, 210, tá? Por aí. A nossa blastomussa verde aqui tá mais no alto e mais centralizada, né? 270, galera, olha lá. 267 por aí. Nosso Charles ali, ó, no cantinho. 230, 235, tá? No topo aqui, ó, bem no centro, no alto do aquário, ó. 340. Aqui, ó, 335, 340, tá? Lembrando, pessoal, que onde está o sensor ali, ó, tem pelo menos uns 15, 20 centímetros de coluna d'água, tá? A mais os 30 de altura da luminária, tá bom? Ó, aqui se eu botar bem próximo, ó, fora da água, ó, bem no limite, ó. Como é que fica o negócio? Mas vamos lá, aqui embaixo da bomba de circulação, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, né? Bom, e aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os canais brancos, vou deixar os azuis ligados, por quê? Porque essa Forfish, ela é a G1 modelo Blue, então ela tem mais LEDs azuis do que LEDs brancos, tá, pessoal? Então eu vou fazer essa medição agora só com os LEDs azuis, pra gente ter um comparativo, para entender a diferença aí, né? Quando eles estão só eles. Então vamos lá, vamos testar aí só os LEDs azuis ligados. Bom, vamos lá, pessoal, a última medição aqui, os canais azuis e UV em 100%, tá? Eu tô sem lente nem nada, então não sei se vai dar para ver o visor por conta desses reflexos aqui, mas vamos lá, vou tentar mostrar para vocês, mas eu vou falando aqui conforme a gente vai fazendo a medição, tá? Então, de novo, naquele cantinho lá especial, tá? 170, 175 aí de par, beleza? Próximo aqui, ó, das nossas paritoas, 185, 180, tá? Mais ou menos por aí. O nosso Charles ali, vamos ver. 150, tá? Por aí, ali naquela sombrinha. Os trumpets, aqui no meio. 175, mais ou menos, tá? Por aí. A rocha de baixo aqui da micromussa. 180, mais ou menos. Tá? 175. E em cima da micromussa. 230, galera. Olha lá. Deixa eu mudar de lado aqui. De novo, ó, lá naquele cantinho, tá? Ó, 170, 175, por aí, beleza? Aqui, ó, na Ilha de Mush, 200 de par, tá? Mais aqui, embaixo dos zoantos, 150, 160, por aí, tá? Aqui, de novo, galera, reiterando, aqui tá numa área meio sombreada pela rocha de cima, tá? Por isso que dá essa diferença também. Aqui, ó, na nossa ilha de Hammer e Frog, ó. 150, 155, por aí, opa. 155, por aí, tá? Aqui, ó, no meio dos zoantos. 170, beleza? Ali, no nossa blastomussa, 215 por aí, tá? O Charles lá no canto, 200 praticamente, né? 195 por aí, beleza? Aqui, ó, no topo, a rocha de cima, dá uma olhada, só os canais azuis ligados, pessoal, 290, tá? Mais pra cá, ó. 290, um pouco embaixo ali da bomba de circulação, 250, 260, né? Vai variando um pouco aí, beleza? E aqui na coluna d'água, bem na superfície, só com os azuis ligados aí, ó, quase 700 de par. Bom, pessoal, feita a nossa medição de par, primeiro eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, né, a opinião de vocês. O que vocês acharam aí da potência da RF Pro G1, né? Se vocês acham que dá uma leitura bacana, se vocês acham que ela dá conta aí
de cuidar dos corais. Eu pessoalmente ainda pretendo aumentar um pouquinho mais a potência na programação que eu estou usando aqui nesse momento, tá? Quero chegar aí mais ou menos a uns 150 de par ali na parte da ilha de Hammer e Frog, tá? Então, provavelmente aí eu vou atingir talvez uns 70% dos canais azuis e UV e uns 45% dos canais brancos. Ao longo dos dias das semanas, né, eu vou aumentando sempre um pouquinho até chegar onde eu quero e ajustar, tá? Então assim, como vocês podem ver, primeiramente, nesse aquário tá dando super conta, os corais estão super bem, mas não só isso, né, mas desde o início da coralcultura, né, desde os primeiros animais que vieram aqui, os primeiros corais, a gente usa as forfishes. Então acho que o resultado dela está mais do que comprovado aí, 1 ano e meio de cultivo aqui de coral, com um monte de acrópora, tridacna, torche, goniópora, hammer, o que vocês quiserem de coral tem aqui. E desde o dia 1 a gente usa as luminárias da Forfish. E cara, o resultado está aí, vocês podem ver aí nas nossas imagens, né, no nosso site, nos corais que a gente vende. O resultado está na prática, né, não só na teoria. Mas, vamos lá, né? Falando um pouquinho dessa luminária, é uma luminária, cara, que eu gosto muito. É uma luminária que ela já vem com suporte em alumínio preto. Ele tem uma regulagem, esse suporte, né, para você ajustar a altura da luminária que você quer. Então, como esse aquário, ele é um aquário mais de LPS, soft também e tudo mais, eu gosto de deixar ela bem no alto mesmo, até porque, como vocês viram, eu estou usando ela numa potência bem abaixo do que ela poderia estar sendo utilizada, então não tem porquê, né, ficar forçando e colocando ela mais perto. Porém, né, recentemente, há uns meses atrás, na verdade, né, já tem um tempinho, a Forfish lançou a Riff Pro G2, que seria a geração 2 dessa Riff Pro aqui que vocês estão vendo, né? Porém, com algumas melhorias, algumas modificações que foram feitas, né? E essa G2 eu já estou usando aqui também, estou testando ela mais ou menos aí uns 5, 6 meses, tá? Eu estou usando elas no tanque de acrópora aqui da Coralcultura. Então eu troquei as G1 pelas G2 aqui no tanque de acrópora. E qual que é a diferença, né? Quais são as diferenças entre Riff Pro G1 e Riff Pro G2? Bom, primeiramente, e mais importante, né, a diferença entre elas está na dispersão. Então a G2 ela tem uma dispersão, né, e uma uniformidade na iluminação que chega a ser bem superior à G1. E vocês podem ver que a G1 já tem uma dispersão fantástica, né? Mas a G2 ela consegue superar isso, né? E a G2 ela justamente foi planejada pelo Thiago lá da Forfish, né, programada para ser utilizada numa altura um pouco mais baixo que a G1, tá? Justamente porque como ela tem lentes diferentes, são lentes com ângulos mais abertos do que a G1, a G2 ela abre bem mais o feixe de luz, né? Então se você manter ela numa altura igual, por exemplo, a que estaria aqui da G1, ela vai perder muita luz para fora do aquário, né? Então a própria recomendação da Forfish é que se utilize a G2 numa altura mais próxima da coluna d'água para que aquela dispersão de luz não vaze para fora do aquário e você não perca, né, potência de iluminação que você estaria deixando de entrar no aquário jogando ali para fora, né? Então, no caso hoje aqui, a minha G1 está a 30 centímetros, a G2, o ideal seria trabalhar ela em 22, 20 centímetros de altura, tá? Para a gente ter um aproveitamento, para ter um máximo de aproveitamento aí, né, da iluminação que ela pode suprir para a gente. Então, isso é uma coisa bem importante aí, para quem estiver hoje pensando em adquirir. Hoje, a principal luminária da Forfish é a G2 mesmo, tá? Eles estão parando de fabricar a G1 justamente porque são luminárias com preços bem similares, né? São luminárias que a carcaça é a mesma, porém, a parte de LEDs, né, a parte de conectividade, toda essa parte de lente, tudo isso muda, né, e melhora, na verdade, né? Consegue ser aprimorado pelo Thiagão lá da Forfish com maestria, galera. Então, sem dúvida, aí são luminárias que valem muito a pena. E além disso, né, nessa diferença entre G1 e G2, a gente tem também um pouco da coloração, né? A coloração, o tom da G2, ele é diferente da G1, tá? Ele é um tom bem mais bacana, tá? Os corais, eles ficam bem mais coloridos, bem mais vibrantes, né? Bem mais fluorescentes. Então, eu pessoalmente, como eu tenho aqui hoje um tanque com G1 e um tanque com G2, eu consigo ver bem essa diferença, né? Apesar da G1 ser fantástica, a coloração dos animais, como vocês estão vendo aí, né? Tá super bacana. Mas, mais uma vez, a Forfish conseguiu se superar na G2 e fazer uma coloração, né, um espectro que realce ainda mais a pigmentação fluorescente dos corais e traga pra gente ainda mais crescimento. Então, isso é fundamental, é fantástico ter esse tipo de coisa numa luminária fabricada no Brasil, né? Então, pô, se você às vezes tem receio, né, fica com o pé atrás de comprar uma luminária da Forfish, cara, espero que esse vídeo ajude vocês a esclarecer um pouquinho mais, né, esses anseios, porque sem dúvida é uma luminária
top de linha, tá? Não é à toa que ela é utilizada aqui na Coral Cultura, e na verdade não é à toa que só ela é utilizada aqui na Coral Cultura, a gente não usa nenhuma outra luminária aqui dentro, justamente por a gente ver esse resultado, acreditar na empresa. Uma outra coisa que é bem bacana de comentar, né, que é o tipo de coisa que o Thiago não fala por aí, mas o Thiagão, antes de eu... E o Thiago é o dono da Forfish, tá, pessoal? Antes de eu montar a Coral Cultura, eu já estava trabalhando no laboratório, né, com pesquisas envolvendo experimentação com corais. E o Thiago, através da Forfish, já nesse período, muito antes de eu ter empresa, de ser, sabe, ter o canal aqui, qualquer coisa do tipo, muito antes de vocês me conhecerem, né, o Thiagão já me deu um suporte, né, com uma luminária da Forfish para um experimento que eu fiz lá no laboratório, né? Então ele me fez aí, me vendeu a luminária por um precinho bem bacana para eu poder utilizar, né, no laboratório, porque ele acreditou no projeto, ele gostou da ideia da pesquisa, né? E hoje lá no laboratório a gente só usa a Forfish também, graças ao Thiago, né? Então a Forfish não só está comprovada a eficácia dela aqui na Coral Cultura, como ela já foi comprovada cientificamente, né, através de artigos científicos que a gente já produziu, utilizando essa luminária em experimentação com corais. Então, pô, não só é uma luminária que funciona, como é uma empresa que se preocupa, né, com a ciência, com a educação, com o desenvolvimento aí da sustentabilidade. Então, pô, isso só mostra aí, mais uma vez, como é um exemplo muito bom e bacana demais aí de empresa da gente ter no nosso país, né? E bom, hoje a Forfish ela tem esse modelo da RIF Pro, né, G1 e G2, trabalhando principalmente hoje com as G2, mas eles têm também uma outra luminária, que é a RIF Nano, né, que é uma luminária mais voltada para aquários menores e para corais menos exigentes, né? As RIF Pro elas vão atender aí tranquilamente as acróporas, né, todos os tipos de SPS que precisam de uma iluminação mais forte, mas às vezes esse não é o seu caso, né? Às vezes você quer ter só LPS, soft, quer gastar um pouco menos na hora de investir numa luminária, tem um aquário um pouquinho menor. Então a RIF Nano com certeza é uma ótima de uma opção aí para você, tá? Que se encaixa nesse perfil aí, beleza? Ela é uma luminária que ela não vai entregar um par tão absurdo assim, né? Nessa parte alta, mas ela vai ter um espectro bacana, né? Ótimo, excelente para fotossíntese. Ela vai ter um par mais que suficiente aí para a maioria dos corais LPS e vai ter uma dispersão bem bacana também para aquários aí de até 40-40, 50-50, ela vai servir. E é importante dizer também, pessoal, que todas as luminárias da Forfish, elas já acompanham o suporte em alumínio preto, o que é um diferencial bem bacana e facilita a vida do aquarista na hora de poder ajustar e posicionar ela no aquário, né? Bom, pessoal, então esse foi o meu review, né, as minhas avaliações, considerações a respeito da luminária Forfish RIF Pro G1. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com qualquer tipo de dúvida, mandem aqui nos comentários, tá bom? Se vocês querem adquirir uma luminária dessa, entrem em contato com a gente, tá bom? A gente é fornecedor aí e representante da Forfish, então pode chamar a gente, como eu disse aqui. Acredito que a Coral Cultura é a empresa hoje no Brasil que mais utiliza a Forfish, né? São 18 luminárias RIF Pro funcionando simultaneamente aqui hoje. Então, sem dúvida, a gente tem toda a capacidade aí de dar um suporte para vocês, tá bom? A partir da compra aí, da utilização da luminária. Então chamem a gente se vocês querem garantir e receber aí na casa de vocês essa luminária top de linha, fabricada no Brasil, com excelência aí pela Forfish, beleza? E se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo como esse, falando um pouco mais, né, fazendo um review da RIF Pro G2, deixem aqui nos comentários também, a gente pode fazer uma medição de par nela e mostrar esse comparativo, né, entre as duas luminárias, falar um pouquinho mais desse modelo novo. Então, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. Tamo junto, pessoal. Deixem o like aí, se inscrevam no canal e fui!